Brasília, eu procurei basear na forma. Procurava a forma das colunas, procurava a solução bem leve, eu afinava as colunas, queria os prédios como que somente pousando no chão. E havia uma série de explicações que eu podia dar. Eu podia explicar, por exemplo, que com o que é verdadeiro, eu podia explicar com esse tipo de estrutura, eu ajudo a engenharia a caminhar. Nós fazemos uma arquitetura tão leve, com voos grandes, balanços, que os engenheiros são obrigados a se deter com mais cuidado. E novos sistemas vão aparecendo. Quando alguém vai visitar Brasília, por exemplo, eu estou tranquilo. Eu digo lá agora, pode gostar ou não dos palácios, mas você não vai ver nada parecido que você tenha visto antes. E isso realmente é muito importante para mim. Eu acho que a arquitetura é toda feita de invenção. Eu preciso mudar a sociedade. E quando eu falei mudar a sociedade, não está falando mudar a sociedade por causa da arquitetura, que é secundário. Está falando mudar a sociedade para fazer a sociedade, a vida mais justa. E, inclusive, da arquitetura, os temas que nós desejaremos de ter. Os temas humanos, uma arquitetura mais feita para todos. A topografia, a configuração da cidade, tudo isso era fascinante para quem chegava aqui. Porque não é uma cidade convencional. Brasília é uma cidade diferente, foi planejada. E tudo isso também a gente sentia aquele impacto, aquele choque assim, de estar morando numa cidade totalmente diferente. Como eu vim do Nordeste, você chega ali pela BR-020, aquela aproximação por Taguatinga, Sobradinho, que você tem a vista mais bonita possível da cidade, é de lá, ali do Alto do Colorado, onde está hoje, perto de onde está hoje a Torre Digital. Então você vê a cidade tatuada no meio do mato, assim, foi uma cena muito marcante, porque você está vindo no Cerrado, aqui no Centro-Oeste tem poucas cidades, você passa centenas de quilômetros, você vê cidade nenhuma e chega a ver aquela cidade parecendo uma maquete, assim, no meio do Cerrado. É uma cena muito impressionante. Eu sempre admirei essa quadra, sempre gostei por tudo que ela é, pela arborização, pelos jardins de Burle Marx, pela igrejinha, porque nós temos o privilégio de ter ao nosso lado uma arquitetura Niemeyer. Por tudo isso é que eu tinha um sonho de vir para cá. A Superquadra, ao meu ver, é a grande contribuição do Lúcio Costa com o projeto de Brasília. Embora seja um projeto muito coerente, muito coeso e amadurecido, é na Superquadra que ele utiliza das referências sem copiá-las. Ele cria, na verdade, recursos muito, podemos dizer, abrasileirados, né, que transformam as superquadras, a partir de suas referências internacionais, em elementos autenticamente nacionais. Acredito até, podemos arriscar, que a criação das superquadras ela pode ser equiparada à criação das quadras de Cerdá para Barcelona no meados do século XIX, que significou uma grande revolução de conceito urbano das cidades. Eu acho que é a utopia que elas representam. Eu acho de que uma ideia de que o espaço é de todos, que uma certa forma de decoro que a gente enxerga na proposta do Lúcio Costa, de que perante o espaço público todos são iguais, certo? É um espaço que ele, digamos assim, que ele achata as diferenças, que ele torna as pessoas mais próximas umas das outras, mais próximas, não no sentido de, não acredito muito nessa coisa de que cria uma comunidade mais coesa, não, mas eu acho que
ele não deixa exacerbar as diferenças econômicas, os sérios desequilíbrios econômicos que a nossa sociedade tem. Na Superquadra eles não são perceptíveis, né, do espaço público. A ideia de que o chão é de todo mundo, de que os equipamentos públicos são de todos, essa ideia de que você pertence àquela Superquadra da mesma forma como ela te pertence também. Eu acho isso é muito mais importante do que você ter um pavimento a mais ou a menos. Essa sensação de que, enfim, que a cidade é de todo mundo, sabe? De que você não está, que o espaço não te inferioriza nem te supervaloriza, né? Ele mais uniformiza as pessoas. A ideia de fundação da nova capital do país, ela vem desde o século XIX. A mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país, ela é decorrente, na verdade, da Constituição republicana. Desde a primeira Constituição havia um artigo exigindo pelo governo a mudança da capital do litoral para o interior. O objetivo era promover o desenvolvimento também do interior, já que no Brasil a gente tem uma prática de desenvolvimento costeira e não interiorana. Embora desde o final do século XIX houvesse essa previsão, a capital só foi transferida na década de 50. Ao longo de mais de 50 anos, houve vários esforços, inclusive políticos, para essa transferência. Esses esforços que ocorreram ao longo de 50 anos, eles colaboraram na construção de argumentos mais sólidos do que só um argumento constitucional. Juscelino Kubitschek ele consegue visualizar em Brasília a sua meta-síntese, conseguindo resumir todos os seus objetivos de governo numa única cidade. Pois além de transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior, que era uma premissa da Constituição, ele também conseguiria articular todo o país através de um sistema viário que passasse por Brasília. E aí foi isso, quer dizer, Brasília é uma loucura. E Brasília, o que eu acho maravilhoso é o Juscelino. A filha dele, como é o nome dela, Maristela, contou uma história maravilhosa, entendeu? Uma história incrível que é o seguinte: o Juscelino queria mudar Brasília com a mudança aprovada pelo Congresso. Aí ele dizia, se eu for propor só a mudança da capital, claro que não vão aprovar. Ele tinha uma oposição muito grande, né? Mas se eu disser que eu vou mudar num determinado dia, daqui a 3 anos, aí vão aprovar para me desmoralizar. E foi isso que houve, né? Por que surgiu o concurso de Brasília? Porque o Juscelino convidou Oscar para fazer o projeto da cidade. Mas Oscar, que é uma pessoa inteligente o suficiente para saber que ele sabia fazer prédio, mas não sabia fazer cidade, propôs o concurso. O concurso de Brasília foi um concurso nacional, aberto a arquitetos, urbanistas, engenheiros brasileiros. É organizado em 1956, quando o Juscelino assumiu o mandato dele como presidente. E a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que o concurso de Brasília é talvez a maior demonstração da agenda que os intelectuais brasileiros, sobretudo arquitetos, geógrafos, engenheiros, tinham no século XX, que era a construção do território brasileiro, a construção do país. E meu pai foi convidado logo no começo, não sei qual foi o grupo, e chamaram ele para participar, ele não quis. E aí já tinha passado, o prazo era curto, eram só 6 meses, já tinham passado uns 2, coisas assim. E aí, de repente, ele começou a se interessar. Eu acho que é porque ele era muito realista, né? Ele não queria fazer teoria de nada, ele queria ajudar a acontecer a transferência da capital. E eu acho que ele só levou a sério o que ia acontecer mesmo quando ele viu que o Juscelino estava construindo a casa dele, né? Que é o Alvorada. Entende que o Alvorada é antes do concurso. O Alvorada e o Brasília Palace, o Oscar que locou naquela pontinha para não se meter na área, entendeu? E aí eu acho, palpite meu, eu acho que o meu pai deve ter sentido que era para valer, né? Que ia mudar aquela capital mesmo.
Do concurso participaram, se inscreveram 62 equipes, entregaram ao final dos 6 meses que foi dado de prazo para o desenvolvimento dos trabalhos 26 propostas, das quais 7 foram premiadas. Das 7, a gente poderia, em primeiro lugar, dizer que quase todas se apoiam naquilo que, naquele momento, com um grande consenso no mundo inteiro, principalmente no Brasil, se acreditava em termos de projeto de cidade, cuja principal aspiração era melhorar a qualidade do ambiente urbano, trazendo para dentro da cidade a riqueza da natureza, né? E essas propostas todas têm, talvez como o programa primordial, o princípio primordial, fazer um meio urbano rico em natureza. Das 7, 4 são muito parecidas entre si e muito parecidas com aquilo que se fazia em geral. Essas 4 propostas, a do segundo prêmio e as 3 do quinto prêmio, têm muita semelhança entre si e muita semelhança com as ideias daquele momento, que rapidamente a gente poderia dizer que consideravam a cidade como um imenso projeto, um objeto ideal de projeto que poderia ser inteiramente definido e definitivamente definido. O Lúcio Costa ganhou o concurso com o plano piloto, que era a exigência mínima do edital do concurso. Inclusive, o nome que se dá hoje à parte projetada foi inventado pelo edital. O edital pedia que as equipes fizessem o plano piloto na escala 1 para 25 mil e apresentassem também o relatório do plano piloto. Todos os estudos adicionais eram facultados, poderiam ser apresentados, mas não eram obrigatórios. Isso permitiu que o Lúcio participasse do concurso, porque ele era um intelectual, não tinha uma equipe de trabalho organizada e ele fez sozinho. Eu estava na faculdade, então um dia eu cheguei em casa, ele me chamou e disse, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. A coisa era Brasília, imagina. E eu achei normal, tudo normal, mudar a capital, tudo. Ele explicou aquilo, tinha um croquis de meia Brasília. Explicou tal, depois fez o manuscrito. O Drummond, que trabalhava junto com ele aqui no Patrimônio, ele foi a primeira pessoa que leu o manuscrito. E eu acho adorável porque ele corrigiu a ortografia para o datilógrafo entender. Você entende? Porque meu pai nunca foi obediente às reformas ortográficas, então ele escreveu como ele aprendeu quando era menino, né? Entendeu? Sumário, perdoe a moda sumamamário, prompto, não sei o quê. Agora, aí ele fez aquilo, eram 5 pranchas de cartão, assim, grandes, tamanho padrão, né? Que uma tinha o desenho, a planta, as outras tinham as folhinhas. Era uma com o desenho e 4 com as folhinhas datilografadas e os croquisinhos. A nanquim, com uma corzinha assim, ilustrando. Bom, Lúcio Costa talvez mais que um arquiteto, um prático, né? Ele foi um intelectual. Um homem que pensava muito e pensou muito bem o Brasil. Era um dos homens que tinha um projeto para o Brasil, coisa que hoje em dia a gente se ressente, né? Muitas vezes não temos mais gente pensando assim, com essa missão, uma coisa que eu acho que devemos recuperar. E o Lúcio Costa, lembremos, é um dos caras que organizou o patrimônio histórico no Brasil. Portanto, ao mesmo tempo que ele era moderno, ele era um cara muito atento à história. E isso aparece no projeto de Brasília, na sua concepção de cidade, porque ele melhorou, digamos assim, ele transformou aqueles princípios urbanos modernistas que estão em todas as propostas, matizando esses princípios, transformando esses princípios com base na experiência das cidades históricas, das cidades consagradas de forma consagrada pela história, como as cidades europeias. Então é uma cidade feita de aspirações para o futuro, né? De melhoria, de transformação da nossa condição, mas sem perder as lições da história, num certo sentido antecipando o que depois marcou o final do século XX em termos de urbanismo, que foi uma volta muito atenta às soluções consagradas pela história. E essa talvez seja a grande contribuição do projeto vencedor do Lúcio Costa, que também fez uma cidade-parque, como ele chama, ou cidade-jardim, que era o termo mais comum, normalmente adotado pelos arquitetos, mas fez uma cidade que tem 2 grandes definições, que são os 2 eixos, né? Um para a escala monumental ou para a função administrativa da cidade.
o outro para a escala residencial, ele chamava rodoviária residencial, para a função de moradia dos que habitam a cidade, né? E para cada um desses eixos ou dessas escalas, definiu alguns princípios, né? Que eu imagino poderão ordenar o crescimento ou a evolução, a transformação de Brasília para toda a sua existência. Brasília não foi a primeira capital projetada no Brasil. O primeiro projeto de capital para o Brasil foi para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, no final do século XIX, cujo projeto é de Arão Reis. O projeto de Goiânia, com distintas autorias, devido a um processo de projeto e construção de sua obra, ele teve algumas alterações, mas fundamentalmente ele está baseado no sistema viário muito próximo daquele utilizado em Paris e Haussmann, na Paris e Haussmann do meados do século XIX. O curioso é notar que em Brasília nós temos um principal elemento da cidade, o eixo monumental, onde estão distribuídos edifícios administrativos e ao fundo a Praça dos Três Poderes. Tanto em Goiânia como em Belo Horizonte, a gente tem a exploração desse recurso urbano, que é dispor ao longo de uma única avenida, de um único eixo, edifícios administrativos, privilegiando a questão da cidade como capital. A área residencial definida por Lúcio Costa, ela se apropria muito bem da topografia, porque ela é um eixo arqueado que tenta se aproximar muito dessas curvas topográficas, facilitando a implantação dos edifícios e permitindo o adensamento sem grandes movimentos de terra. Ao contrário do eixo monumental, que cruza as curvas e cria um desnível muito grande entre o início e o fim dele. O desnível é aproveitado para a valorização de alguns edifícios, né? E devemos lembrar que uma das pontas do eixo está a Praça dos Três Poderes, na outra ponta, no ponto mais alto, a torre de comunicações, né? Então, com isso, ele consegue criar uma perspectiva de toda a cidade através da implantação desse eixo. Brasília era um espanto, né? Era uma coisa que ninguém acreditava que aquilo era possível e que o Brasil era capaz de construir. Então, as fotos do Goderot, elas levam essa imagem da Brasília plausível, né, para o mundo. E ele, sendo muito próximo do Niemeyer, foram as fotos dele, principalmente, que foram divulgadas. Então, as fotos dele, pela excelência técnica e pela contundência estética mesmo, elas são muito persuasivas, assim, elas nos convencem da beleza e da excelência técnica de Brasília. E esse argumento era muito importante na época, porque o Brasil queria se colocar não mais como um país que só exportava matéria-prima, né, mas como um país capaz de produzir arte e conhecimento. E tem uma outra coisa que é interessante, porque quando o Goderot fotografou as superquadras, estava em construção, né, só uma parte pequena delas estava construída e a maior parte aquilo estava vazio, ainda estava sendo ocupado e não tinham as árvores, que são uma questão importante do projeto do Lúcio Costa. Então, no fundo, as superquadras do Goderot, elas parecem muito mais áridas, elas parecem mais cidades fantasma do que se pretendia. Não tinha dado tempo ainda das árvores crescerem, né? Que são um aspecto importante do projeto Lúcio Costa. Então, tem uma característica da fotografia do Goderot que tem a ver com esse momento histórico, que é justamente ele trabalha muito equilibrando a luminosidade do céu e do chão. Essa é a grande contribuição do Lúcio Costa e que a gente até hoje acho que tem que conseguir nos nossos projetos que possam se transformar, porque esses projetos de maior escala, os projetos urbanos, obviamente,
possam se transformar, mas sem perder o seu caráter, a sua essência. Estarão para sempre como uma marca na história. A superquadra foi um achado pelo seguinte, ela continua a existir, né? Agora, você tinha dois problemas em pauta ali. Primeiro, Brasília era no meio do nada e ela não podia começar como uma cidade menor para ir crescendo, porque ela seria uma província até hoje. Então não podia, isso tinha que ser impedido de qualquer maneira. Por outro lado, meu pai, eu acredito nisso, ele pensou nas pessoas, né? Entendeu? Que iam sair do Rio de Janeiro para o meio de nada, entende? Como é que eu faço isso? Quer dizer, então eu acho que aí ele não foi religioso. Ele já tinha digerido todo esse know-how aí de fora, já tinha botado os ingredientes dele no Parque Guinle e tudo mais. O Parque Guinle é o avô das superquadras. Agora, você repare, na época, aquilo tudo era área pública, era área do governo, não tinha particular, não tinha interesse, não tinha especulação, nada, entende? Tinha uma liberdade de fazer as coisas absolutamente exclusiva, porque era o fim do mundo o centro do Brasil. Ninguém dava a mínima, não tinha nenhum conceito de especulação, nem de interesse imobiliário, mas zero absoluto, não tinha como. Então, a proposta dele é o quê? Você tem uma determinada taxa de ocupação, 6 andares, que era a experiência do Parque Guinle, que ele gostou, e pilotis aberto. Então, na quadra, a pessoa só é proprietária do primeiro andar para cima, o que é uma coisa impensável em outra situação. Superquadra, ao meu ver, ela não é um projeto de edifício, ela é um projeto urbano. Ela está inserida com um desenho urbano, né, que ela não é composta apenas por X prédios, mas ela se compõe com várias superquadras que formam aí o contexto urbano de algo que se aproxima muito à unidade de vizinhança. E vista de dentro, a quadra fica como se fosse como é que eu diria, um pátio interno urbano, sabe como? É um recesso, é um lugar. E ao mesmo tempo você tem uma entrada, não é isso? Uma entrada de carro. A pé você vai para onde você quiser, mas de carro você só tem um. Então isso fez as pessoas na quadra terem uma relação com a quadra como eu tenho com a minha rua. Quer dizer, eu chamo minha rua. O pessoal do Brasil chama minha quadra, só que ele não é dono, como eu também não sou dona da minha rua. Então a superquadra para mim é como uma pequena cidade dentro de uma metrópole, né? Você recriar a escala de vizinhança, de contato das pessoas dentro da grande cidade. Resgatar isso, as relações de vizinhança, de cooperação, de comunidade, né? Brasília, todo mundo que veio para cá se sentia numa cidade do interior. Então, uma unidade de vizinhança seria uma unidade morfológica mais ou menos autossuficiente, onde você teria que, a uma distância a pé, enfim, as atividades de educação, de saúde, previsto um pequeno posto policial, um clube esportivo que está ali, clube de vizinhança, a igreja, né, que justamente no centro dessas 4 quadras a igreja seria o centrinho daquela, digamos, daquela pequena cidade, o comércio local, o cinema, também que existe, o Cine Brasília, o supermercado, o comércio de primeiras necessidades, que hoje em dia já não é tanto assim, né? Então, além dessa questão espacial dos blocos, enfim, do paisagismo e tudo, você tem a concepção da unidade de vizinhança, que também é muito importante, que é essa que agrega 4 quadras, né? O térreo livre é público, a propriedade em Brasília é pública. O privado é uma projeção do solo, quer dizer, a propriedade pode ser privada, mas não o chão
da cidade, concretamente aquilo que existe. Isso é público. Outro aspecto muito interessante é a coisa dos pilotis, né? Quer dizer que você criança, você tinha ainda a possibilidade de descer para brincar mesmo que estivesse chovendo. Então não tinha desculpa, você podia brincar embaixo dos blocos. O Lúcio Costa falava de edifícios, mas como normas de projeto, né? Como regras de projeto. Térreo sempre livre, altura de no máximo 6 andares além do térreo, porque ele dizia inclusive que essa é a altura em que a mãe ainda consegue chamar os seus filhos para jantarem, né? Você não perde o contato com o solo. E me lembra muito a sensação de não ter limites, sabe? Assim, você podia brincar, por exemplo, você brincar de pique-esconde, valia a quadra inteira, né? Porque você não tinha muito aquela preocupação dos pais de que os filhos não vão atravessar vias movimentadas, não vão ser atropelados. Dentro da quadra é um fluxo de veículos muito contido, né? Então, a sensação de que toda a quadra é tua, né? Tudo é seu, o chão é seu. Não, pois é, além dos prédios de habitação, você tem em cada superquadra há um espaço destinado para uma escola primária e um jardim de infância, certo? Então a ideia é de que a criança, ao se desenvolver, ela vai dominando o espaço pouco a pouco. Então aquilo, na primeira infância, ela tem enfim, o jardim e a escola primária a uma distância a pé, que ela não vai precisar cruzar nenhuma via de maior porte, né, para chegar a esses equipamentos. Na verdade, o próprio dimensionamento da superquadra foi feito muito em função do dimensionamento da escola. O tamanho da superquadra, que foi pensado em torno de 2.500 a 3.000 habitantes, era justamente uma população que iria dar, numa população em idade escolar, de cerca de 400 a 500 alunos, que é o tamanho de uma escolinha de quadra. Mas essas escolas que tem aqui na quadra, as 3 escolas aqui estudaram todos os filhos da 308. Brincaram nesses parquinhos, frequentaram a igrejinha, brincavam no pilotis, nesses parques que tem, nessas praças. E era tudo muito livre, porque não havia violência, não havia nada. As crianças que cresceram na 308 cresceram muito bem, tiveram uma infância muito boa aqui. Na época de Brasília, o serviço público permitia ter uma educação de primeira qualidade. Não é? Então isso era um bem. Você desce, seu filho está estudando num jardim de infância, né? Absolutamente ligado. A cinta, né? O cinturão verde em volta da quadra também é um elemento muito marcante que particulariza. É como se você criasse um grande pátio íntimo na área urbana, um pátio urbano. Aquilo que você tem no quintal das casas vira a superquadra é um grande quintal, né? Urbano. E ao mesmo tempo, quer dizer, ele tinha um problema que ele sempre se referia, que era um problema de escala. Quer dizer, ele queria fazer uma coisa ao mesmo tempo aconchegada para quem mora e não chinfrim diante da escala monumental, daquela coisa largona e tal. Então ele achou que na hora que ele definisse paisagisticamente os quadrados com a cercadura verde, que ele matava essa charada. Quer dizer, a cercadura verde, vista de fora, ela garante a escala. Porque originalmente acreditava-se que essa vida comunitária seria melhor isolada e pouco a pouco foi se transformando essa escala local como algo que pertence a uma escala maior, convive, coexiste, né, com outras escalas. E Brasília é um belo exemplo disso, né? Nas superquadras a gente encontra a vizinhança, as pessoas que se conhecem como vizinhos, e encontra gente que foi ali para comprar alguma coisa numa das ruas e que convive com esses sem atrapalhar a vida local. Essa coisa de muita árvore, superquadra, você poder andar livremente nas ruas.
Eu não sei se vocês sabem, as pessoas aqui não fechavam seus carros. Os carros eram simplesmente deixados na rua, com portas dos carros abertas, vidros abertos, a chave na ignição. Esses blocos todos aqui, não existia porteiro, não existia portaria, ninguém tomava conta. Você tinha acesso a qualquer apartamento, bastava empurrar uma porta que vivia aberta e você subia e transitava livremente. E tudo isso mudou com o tempo, é claro, e não só em Brasília, como em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Mas Brasília era uma cidade onde as pessoas se sentiam muito livres. A cidade era diferente, porque as superquadras, a maioria delas não estava pronta ainda, tinha muita superquadra que nem existia ainda. Por exemplo, a 310 Sul, que fica a 2 quadras daqui, é uma quadra que foi construída depois que eu me mudei para cá. Foi uma quadra que eu vi nascer, que eu vi ser construída. Não é o caso da 308, que é uma quadra que ficou pronta em 1959. Olha, o que eu sei é que aqui foi a primeira quadra de Brasília que foi construída e era para o pessoal que trabalhava na Câmara. Então existe ainda os primeiros moradores, acho que tem uns 2 ou 3 que é da época que vieram para cá. Então eu vou mostrar para eles como é o apartamento anteriormente. Ele tem uma cozinha, área de serviço, uma sala e 2 quartos. Aqui é o quarto. Esse já não é mais do original, já foi modificado. O guarda-roupa foi modificado. O segundo quarto é esse. O guarda-roupa é original ainda. O mais interessante desses projetos é que quando você entra, você está na praça. A natureza está aqui perto de você. Aí você tem uma sala ampla, né? Que é uma sala, onde você tem a sala de jantar, uma sala de estar. Tem uma proporção muito interessante. Mas o que é muito bom nesse projeto é essa separação de função que ele tem. Ele tem a função de habitar e tem a parte de produção de comida, essas coisas, cozinha e serviços, que está muito interligado com a sala de estar. Então, o que é muito interessante nesse apartamento é essa circulação, né? Você tem uma circulação direta dos serviços para a sala e da parte do habitar para a sala, né? Então, isso é muito interessante porque você tem uma certa liberdade de circulação no edifício. Quer dizer, por que ele optou por uma solução linear? Isso claramente estava vinculado a uma questão bioclimática, que é você poder ter todos os cômodos de permanência prolongada voltados para melhor orientação, né? Você poder ter uma ventilação cruzada, quer dizer, o que a gente chama aqui de apartamento vazado. O apartamento abre para um lado do edifício e para o outro. E é por isso que ela é uma projeção estreita. Exatamente para que você possa ter apartamentos com fachadas para os 2 lados, né? Olha, eu acho o seguinte, por exemplo, nossos apartamentos que é vidro até em cima, nós poderíamos fazer a metade tijolo, o resto vidro. Só que, porém, como foi tombamento, não pode mais mexer. Por quê? Porque é vidro. Então você fica nu. Aqui, esse prédio é chamado televisão dos candangos. Porque é vidro de cima e embaixo.
Vidro de cima e embaixo, então você tem que ter cuidado. Você sair do banheiro enrolado numa toalha, tiver aberto, você vê tudo. Atualmente, de acordo com o IPHAN, não pode ser modificado mais nada. Em Brasília, ela é tombada, suas escalas, as chamadas escalas urbanísticas, que tem a ver com a altura, com a volumetria, com a proporção entre áreas construídas e não construídas, né? Uma série de fatores que isso é mantido. Mas não tem nada que diga que esse prédio aqui, que é o prédio, que é o bloco, sei lá, F da 308, ele tem que ter a fachada cor-de-rosa, entremeada com caixilho preto. Elas não são tombadas como a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, elas não são tombadas como o Palácio Capanema no Rio de Janeiro, né? Muito pouca gente hoje entende o tombamento de Brasília, sabe? Ele é muito recente, ele é muito... O tombamento de Brasília ele é muito diferente dos demais, né? Como estratégia de preservação mesmo. Até, por exemplo, Brasília se aceita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, foi criada uma nova categoria de bens, porque não se entendia um patrimônio contemporâneo estar na lista do Patrimônio Mundial, né? Eu vejo Brasília muito partitura musical, sabe como? Eu acho o tombamento é da partitura, né? Entendeu? Você não tomba prédio nenhum, você tomba a relação entre as coisas, né? É uma outra história. Então você, olhando com esse olhar, você vê que na cabeça dele você tinha a esplanada, você tinha o Congresso ali, que é uma tônica, né, evidente, você passa por baixo da rodoviária e lá na outra ponta você tem a outra tônica, que é a torre. E eu acredito muito que Brasília, daqui a 100 anos, será uma cidade mais bonita do que a cidade inaugurada, porque ela vai se enriquecer, vai se transformar, inclusive em sentidos imprevistos e, na minha opinião, sem perder essa essência. Então, para mim, hoje a gente sabe que a cidade é muito mais complexa e é um processo muito mais do que um projeto, né? Um processo que nunca acabará, sempre sofrerá transformações. Aí o plano piloto ficou pequeno para comportar tanta gente, tanto carro, que às vezes as pessoas, por falta de oportunidade nas cidades satélites, eles vêm para cá em busca de trabalho, em busca de emprego. Então a vida deles orbita em torno do plano piloto. E isso congestionou muito a cidade. E aí a gente que veio para cá, no começo a gente sente essa diferença, é uma diferença muito gritante dessa década de 60 para hoje. Na verdade, o plano piloto ele virou um bairro nobre, né, do Distrito Federal. A Superquadras virou um bairro nobre, que é um lugar muito caro para se morar, uma qualidade de vida muito alta, né, mas um custo de vida muito alto também. Então, essa supervalorização dos imóveis acabou distanciando as pessoas mais pobres. A ideia dele era que você tivesse quadras de classe média mais alta e quadras mais populares, com mais blocos, mais densa. Isso nunca foi levado a sério, nem um minuto. Tanto para todo mundo, Brasília, plano piloto, sempre foi a zona sul do Rio de Janeiro. Até pelo fato de ser comprida e de cada asa ter o tamanho da Avenida Atlântica, você sabia? 6 quilômetros, eu acho até engraçado. Entende? Mas nunca houve essa intenção. E mesmo que tivesse havido, isso meu pai depois disse várias vezes, o que expulsa é o dinheiro. Durante muito tempo, se você for abaixo do eixo, as quadras 400, eram umas quadras mais baratas, uns prédios mais simples, essas coisas todas. Mas o que aconteceu com Brasília? É muito simples. As pessoas tiveram acesso a esses apartamentos. Não quer dizer que não houve isso, não. Houve. Mas as pessoas eram mais pobres. Então, agregava valor
ele vendia e ia para Taguatinga. Taguatinga agregava valor, ele vendia e ia para Samambaia. E foi sendo expulso. Hoje eles estão lá no entorno de Goiás, no entorno do Distrito Federal, que é Goiás. Agora, a ideia do Lúcio, que era uma ideia utópica mesmo, era que o urbanismo resolve o problema social, porque não resolve. O urbanismo acena como uma alternativa possível. Acho que houve muita ingenuidade, uma parte utopia de Lúcio Costa, né, ao imaginar a cidade assim, né, por exemplo, onde, digamos, no projeto original, que foi o concurso, ele ignora a existência de ensino privado. O ensino público decaiu muito no Brasil, da inauguração de Brasília até hoje, né? Além disso, por exemplo, se eu for pensar bem, a questão da igreja está no centro das superquadras. Aquilo podia ser, digamos assim, racional, coerente em 1957, quando acho que você tinha um grosso de, não sei se 90%, enfim, uma parte expressiva da população brasileira era católica. Hoje em dia isso não é mais verdade, né? A superquadra, por mais que ela seja uma solução das mais interessantes que já foi feitas em termos de soluções de habitação, né, acho que no século XX, talvez das mais interessantes, ela não deixa de ser elitista. Até hoje a gente tem diversos conflitos complicados. Mas eu, enfim, não diria que não deu certo. Acho que o essencial do morar em superquadra existe. Eu nunca pensei que essa cidade ia ter 2 milhões de habitantes. Então ele criou as cidades satélites. Depois que isso aqui tivesse preenchido, tinha várias cidades satélites. Na verdade, fizeram as cidades satélites. Não é verdade? É sempre a mesma coisa. Eu falei isso para você. Então eles fizeram as cidades satélites. E uma coisa que a gente levanta, que eu sempre gosto de levantar, por que esses desenhos dessas cidades são tão ruins em relação a tudo isso que tem aqui, o exemplo estava aqui. É uma porcariada tudo isso que está aí em volta. Não tem nada mais de núcleo Bandeirantes. Não é? Não se restou nada do núcleo Bandeirantes, não se restou nada da Vila Planalto, que foram os 2 núcleos iniciais onde estavam os operários de Brasília. Brasília deu muito certo. Por que Brasília deu muito certo? É só conversar com as pessoas. Não adianta você achar que deu errado ou deu certo. Conversa com a minha filha, conversa com aquele que mora ali. Brasília não tem teoria nenhuma, né? Não é teoria. Ele usa a bagagem que ele tinha para ajudar a realizar em 3 anos a mudança. Sabe o que eu achei? Semana passada, lá em casa, todos os jornais do Rio de Janeiro, do dia da inauguração de Brasília. É inacreditável, porque diz assim: instalados os 3 poderes. Eu digo, olha só, o outro inventa o nome Praça dos 3 Poderes e o jornal bota na manchete: instalados em Brasília os 3 poderes da República. Você olha aqui, vocês veem, meu Deus, que doideira, né? E a gente acha tão banal, né? Se fosse um canadense que tivesse mudado a capital, estava todo mundo aqui deslumbrado. Achando que só lá, imagine nós tropicais, que horror, a gente é preguiçoso, não faz nada. É importante, meu bem. Brasília é um milagre. É espantoso que exista Brasília, francamente, às vezes me espanta. Porque o importante em Brasília é o fato dela existir, simplesmente. O fato de já existir uma cidade, que é uma capital, que foi concebida já na escala de um Brasil definitivo, para a capital e não como cidade de província, né? De modo que eu acho que Brasília é uma coisa extraordinária, apesar de todas as defaillanças, todas as críticas e coisas sobre Brasília desses 20 anos, 20 e tantos anos, mas isso já está passando, porque Brasília houve vários ciclos, né? Houve o primeiro impacto, quando Brasília foi construída, né, despertou uma simpatia e interesse no mundo todo, né, pela aquela coisa extraordinária de fazer no deserto, em 3 anos, uma cidade para a capital do país. Né? E isso despertou uma simpatia grande. Logo em seguida,
ou pouco depois, começaram a esnobar, né, Brasília, achando que Brasília tinha sido uma oportunidade perdida. Mas por que não resolveram o problema social? Por que o operariado lá tem que morar fora da cidade? Isso é um absurdo, uma oportunidade perdida. Como é que acontece uma coisa dessas? Todos encarando o problema como se o Brasil fosse um país civilizado, não é? O Brasil não é um país civilizado, é um país que tem uma formação muito peculiar, compreende? É civilizadíssimo em determinadas áreas, determinados setores, e miserável em grandes extensões sociais, né? Em regiões. De modo que o Brasil seria um absurdo pensar que a simples transferência da capital para 1.000 metros de altitude, de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, da costa, né? Que esse simples fato pudesse implicar na solução do problema social secular, que é um problema de outra natureza, né? Brasília é um milagre.